Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é do Enem 2022, PPL, sobre solubilidade e reatividade, mais especificamente sobre reações ácido-base. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: a fim de reaproveitar o resíduo de um processo industrial, cuja composição está indicada, foi proposto um tratamento seguindo o esquema de separações apresentado, certo? Então, ele dá aqui o esqueminha, tem uma segunda parte, esse esquema aqui, tá? Então, ele diz que tem um resíduo dissolvido em éter etílico, tá? E aí nós temos nesse resíduo o fenol, o ácido acético, a anilina e a acetona, tá certo? Então aqui nós temos 4 compostos orgânicos, cada um de uma função orgânica diferente, e nós também temos algumas propriedades ácidas e algumas propriedades básicas em alguns compostos aqui, que é o que nós iremos discutir durante a resolução da questão, certo? Mas continuando aqui nós temos, os componentes do resíduo que estão presentes nas frações aquosas 2 e 3 são respectivamente. Então, aqui nós temos os 5 itens, tá? E aí cada item ele tem 2 compostos orgânicos, porque ele quer saber qual composto, qual desses 4 compostos é encontrado na fração aquosa 2 e qual desses compostos é encontrado na fração aquosa número 3, tá certo? Então agora a gente vai ver a visão geral do esquema de separação, ok? Então aqui nós partimos dos 4 resíduos, né, nos 4 compostos orgânicos que estão dissolvidos aqui em éter etílico, e aí você tem algumas etapas aqui para separar. Então, essas etapas aqui, elas vão separar esses 4 compostos. Então, no início eles estão juntos, no final nós vamos ter esses 4 separados, cada um em uma parte aqui desse processo, ok? Então, algumas coisas que são importantes aqui de nós salientarmos, ok? Então, nós temos aqui o ácido acético, que como o nome já está dizendo, é um composto ácido, tá? Nós temos o fenol, que é um composto que também tem um caráter ácido. Aqui nós temos a anilina, e a anilina tem uma função amina, e as aminas são as bases orgânicas, ok? Então nós temos aqui 2 compostos considerados ácidos, ambos têm um valor de constante ácida, ambos têm um valor de Ka. Se você procurar em tabelas de constantes ácidas, você vai ver que ambos têm aqui um valor de Ka, ou seja, ambos são compostos que têm caráter ácido. O hidrogênio ácido do ácido acético é esse hidrogênio aqui, e o hidrogênio ácido do fenol é esse hidrogênio aqui, tá certo? Agora, a anilina, como eu já disse, por ser uma amina, ela vai ser a base orgânica. Então, a anilina é a única base que nós temos aqui, tá certo? Propriamente dita, e a acetona, que vai acabar tendo um caráter mais neutro, ok? Então, a gente sabe que se a gente pegar e reduzir a acetona, ela pode receber um hidrogênio, e aí ela seria considerada uma base de Bronsted, tá certo? Porque o ácido de Bronsted é quem doa ao próton, ou quem doa ao H+, e a base de Bronsted é quem recebe esse H+, tá certo? Mas a gente não precisa dessa ideia para resolver essa questão aqui, tá certo? Mas é importante que nós saibamos quem são os ácidos e quem que é a base aqui, tá certo? Então, é uma questão sobre separação de compostos orgânicos, nesse caso, tá? Mas ele está levando em consideração o que para separar? Não filtração, decantação, não esses processos, mas ele está levando em consideração a solubilidade desses compostos em solventes diferentes, tá certo? Porque nós vamos ter a fase etérea, as frações que vão estar na fase etérea, e as frações que estarão na fase aquosa, certo? Então, a fase aquosa vai aparecer quando ele coloca, por exemplo, o bicarbonato de sódio, ou a fase aquosa vai aparecer quando ele coloca o hidróxido de sódio, ou o ácido clorídrico. Por isso que surgem as fases aquosas aqui, tá certo? E a fase etérea é a que continua a partir desse esqueminha aqui, tá certo? Então, essas são algumas informações importantes. Então, a gente vai separar por afinidade no solvente, ok? Então,
vamos começar aqui a resolver a questão, tá certo? Então, esses quatro, imagina que esses quatro estão no recipiente, certo? Imagina que esses quatro compostos orgânicos estão no recipiente, onde o solvente é o éter, e aí você vai adicionar bicarbonato de sódio ou hidrogenocarbonato de sódio, tá certo? Que está aquoso. Então você vai colocar água onde tem esse sal dissolvido, e aí vai acontecer a reação química que a gente vai ver a seguir, tá certo? Então o bicarbonato de sódio é aqui o outro reagente, tá? Interessante você saber o que aqui, que o bicarbonato ele é um sal de uma base forte. Para você formar o bicarbonato de sódio, você reagiu o hidróxido de sódio com o ácido carbônico, que é um ácido fraco, certo? Então, como esse sal ele vem de uma base forte com um ácido fraco, ele vai ter aqui um caráter básico. E aí, dentre esses quatro compostos, quem que é propriamente dito um ácido? O nome já está dizendo, o ácido acético. O ácido acético ele é mais forte, é um ácido mais forte do que o fenol, certo? Então, pelo valor do Ka, por exemplo, você vê que o ácido acético está em torno de 1,8 vezes 10 a menos 5, enquanto que do fenol é bem menor, tá certo? Então, isso indica que quanto maior o valor do Ka, mais forte é o ácido. Como o valor do Ka do ácido acético é maior do que o do fenol, então esse é um ácido mais forte do que o fenol, tá certo? Então, isso é informação importante. Então, desses quatro, quem que vai reagir com o bicarbonato de sódio? Quem vai reagir com o bicarbonato de sódio é justamente o ácido acético, tá certo? Então, aqui é o ácido acético, tá? Reagindo com o bicarbonato de sódio. E aí, o que vai acontecer aqui? Aqui nós temos o acetato e aqui tem o H+. Aqui tem o cátion sódio e aqui você tem o hidrogenocarbonato, que tem uma carga -1. Então aqui a carga é -1, aqui a carga é +1. Aqui a carga é +1, aqui a carga é -1. Então esse cátion vai reagir com este ânion e esse cátion vai reagir com o hidrogenocarbonato. E a gente vai ter esses produtos sendo formados. Tá certo? Então, ó, o acetato tem uma carga -1, por isso que ela vai reagir com o Na+. Aqui o H+ tem uma carga +1, por isso que ela vai reagir com o hidrogenocarbonato, que tem uma carga -1. E aí você forma o ácido carbônico, tá certo? Então, aqui nós temos o ácido carbônico, que nós sabemos que ele se torna CO2 e água. O ácido carbônico é um ácido instável, ele tende a formar CO2 e água, tá certo? E aqui nós temos o sal acetato de sódio, tá certo? Então, quem que ficou nessa fração aquosa? Nessa fração aquosa, quem ficou foi o ácido acético. O ácido acético apenas reagiu aqui com o hidrogenocarbonato. O fenol, a anilina e a acetona estão nessa fase etérea, enquanto que o ácido acético está nessa fase aquosa na forma de acetato de sódio, tá certo? Então, é isso que nós temos aqui. O ácido acético, ele reagiu com o bicarbonato de sódio, formando o acetato de sódio, e ele está na fase aquosa porque o bicarbonato de sódio estava em fase aquosa. Então, como esse cara está na forma iônica, ele está dissolvido na água, tá certo? Por isso que ele não fica na fase etérea, porque ele está dissolvido na água, porque justamente ele se encontra na fase iônica, tá certo? Então, é isso que nós temos aqui. Então, a fração etérea tem esses três carinhas aqui, ok? E aí, o que a gente vai ver agora? Então, uma coisa importante de se dizer é que esses quatro caras aqui, eles são solúveis em água, tá? Não é uma solubilidade elevadíssima em água, mas eles são solúveis em água. Mas dentre esses aqui, tá? O ácido acético é bem solúvel em água. Por exemplo, quando você comprar o vinagre para temperar salada, por exemplo, tem em torno de 5% de ácido acético, ok? Então, você sabe que esse cara aqui ele é bem solúvel em água, os outros já não têm uma solubilidade tão elevada em água, como, por exemplo, o ácido acético. Até porque o ácido acético ele pode fazer ligação de hidrogênio com a água e a solubilidade dele vai aumentar por causa disso, certo? Por causa das interações que ele vai fazer com a água, tá? Então, esses caras também são
solúveis em água, mas não, a solubilidade não é tão elevada. Agora, todos esses caras também são solúveis em éter. Então, por isso que no início eles estão todos dissolvidos em éter, e aí você vai fazendo etapas, por isso que você está fazendo etapas para você ir retirando eles por partes, tá certo? Então, quando a gente vem para cá, a próxima etapa agora é a fração etérea reagindo com o hidróxido de sódio, ok? E aí nós temos esses três compostos. Agora ele vai reagir com uma base forte. Aqui era um sal de uma base forte, tá certo? Então, quem restou aqui, dentre esses três, ele vai adicionar hidróxido de sódio aquoso, tá? Então, ele pegou água, dissolveu o hidróxido de sódio e vai adicionar nessa fração etérea 1. E aí, dentre esses três caras, quem irá reagir com o hidróxido de sódio? Então, a anilina é uma base, ela não vai reagir com a base. A acetona, ela teria aqui um caráter mais neutro. Ela não tem aqui, ó, quando a gente olha aqui para o fenol, aqui nós temos um hidrogênio ácido. Aqui nós não temos um hidrogênio nesse oxigênio. Por isso que ele não tem um caráter ácido aqui. Tá certo? Então, dentre esses três, quem tem um caráter ácido? O fenol. Então, é o fenol que, por ter um caráter ácido, irá reagir com a base. Tá certo? Então, nós temos aqui uma reação ácido-base. Aqui nós temos uma reação ácido-base. Né? Aqui você tem a base forte, então está ocorrendo uma reação do ácido com um sal de uma base forte. Tá certo? E aí, aqui nós temos o hidróxido de sódio reagindo com o fenol, que é o que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, eu tenho aqui o fenol, é ele que vai reagir com o hidróxido de sódio, justamente porque aqui nós temos um composto orgânico de caráter ácido e a base hidróxido de sódio, que é uma base forte, tá certo? Então, aqui, nós sabemos que os oxigênios, quando fazem duas ligações, têm dois pares de elétrons. Então, como esse oxigênio tem dois pares de elétrons, o par de elétrons vai atacar esse hidrogênio, vai puxar esse hidrogênio para formar água, e aí, como aqui o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, quando a ligação oxigênio-hidrogênio for rompida, o oxigênio vai ficar com o elétron do hidrogênio. E aí ele vai ficar com uma carga negativa e o sódio tem uma carga positiva, porque ele é o cátion aqui. Tá certo? Então a gente vai formar aqui o fenolato de sódio, ó, ácido mais base, forma sal e água. Então o OH- com esse hidrogênio vai formar água, tá? OH com H vai formar H2O e aqui a carga negativa fica no oxigênio e o cátion sódio tem a carga positiva, então ele interage aqui eletrostaticamente com o fenolato, tá certo? E aí nós temos o salfenolato de sódio. Então, tudo isso aqui se encontra na fase aquosa. Então, os íons que estão sendo formados é que vão ficando na fase aquosa, tá certo? Porque ele vai se solubilizar na fase aquosa o composto iônico, tá certo? Então, o composto iônico ele vai ficar dissolvido aonde? No solvente polar ou no solvente apolar? O composto iônico ele vai ficar dissolvido no solvente que é polar. E lembra lá, todos os sais de sódio são solúveis. Por isso que aqui você ficou com o acetato de sódio, que é solúvel na água. Aqui você está ficando com o fenolato de sódio, que é solúvel na água. Então, essas frações aquosas, compostos que vão formar íons em solução, ok? Então, a gente já separou aqui o ácido acético, ficou aqui, tá? Só que ele é encontrado depois da reação na forma de acetato de sódio. Nessa fração 2, aqui nós vamos encontrar o fenolato de sódio, tá certo? E aí, quem que está nessa fração etérea? Nessa fração etérea, quem que sobrou? Nessa fração etérea, sobrou a anilina e a acetona, tá certo? Então, o que nós já sabemos daqui? O que a gente pode eliminar de alternativa? Nós sabemos que o composto, porque ele quer saber quem que é a fração 2. Nós já sabemos quem que é a fração 2. A fração 2 vai ser o fenol, tá? Mas depois da reação, o que nós temos justamente é o fenolato de sódio, tá? Mas como as alternativas estão no nome dos compostos orgânicos que estavam no início, então a gente sabe que o primeiro composto tem que ser o fenol. Tudo que não começar com fenol, a gente pode eliminar, certo?
Então, esses três itens aqui, ó, o C, o D e o E, eles estão eliminados. A gente está entre a e a B, porque a fração 2 a gente já sabe que é o fenol. Agora, a fração 3, quem que está na fração 3? É a anilina ou é a acetona? E é isso que falta a gente determinar. Tá certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente vem para cá agora, o que, que nós temos? Que a fração etérea agora vai ser colocado para reagir com o ácido forte, ácido clorídrico. Certo? Então, ele está pegando a fração etérea, pegando esses dois caras que sobraram, e vai colocar eles em contato com o ácido clorídrico aquoso. E aí, o que, que vai acontecer? Agora, por que, que ele veio com uma base e agora coloca um ácido? Porque com esse sal de caráter básico, ele tirou o ácido acético. Com essa base forte, ele tirou o ácido fraco, que é o fenol. E agora, como um desses dois tem um caráter básico, então ele coloca um ácido para que esse ácido reaja com, dentre esses dois, qual tem o caráter básico, que justamente vai ser a anilina. Então, aí você vai separar agora a anilina da acetona. Então, algum deles vai ficar na fração aquosa, o outro vai ficar na fração etérea. Tá certo? Então, como a gente já comentou, as aminas são as bases orgânicas. Então, vai reagir com o ácido a base. Quem que desses dois é a base? É justamente a anilina. Então, a anilina que vai reagir com o ácido clorídrico, e sempre quem está reagindo ou com a base ou com o ácido, está ficando na fase aquosa, porque você está formando aí o composto iônico, tá certo? Você está formando sais, que são, aqui, nesse caso, compostos iônicos solúveis na água, tá certo? Então, quando a gente vem aqui, o ácido clorídrico vai reagir com a anilina, tá? Então, aqui você tem a anilina reagindo com o ácido clorídrico, e aí a gente já sabe que aqui vai ser a fase aquosa. Então, a fração aquosa 3 é a anilina, ok? Mas o que, que ele vai formar aqui? Então, aqui nós podemos pensar em duas teorias ácido-base para explicar o que está acontecendo. Pela teoria de Bronsted, esse cara aqui é um ácido, porque ele vai doar o H+. Então, quem doa o H+, é o ácido de Bronsted, e quem recebe o H+, é a base de Bronsted. Ou pela teoria de Lewis, também serve como explicação. Só que a teoria de Lewis está relacionada com o par de elétrons. Lembrando que o nitrogênio tem um par de elétrons quando ele faz 3 ligações. Então, como aqui ele está fazendo 3 ligações, ele tem um par de elétrons não ligante. Esse par de elétrons, ele vai atacar esse H+. Então, como a anilina, como o nitrogênio da anilina, ele está doando o par de elétrons, ele é a base de Lewis. Então, a anilina é a base, porque ela está doando o par de elétrons, e o HCl é o ácido de Lewis, porque ele está recebendo o par de elétrons, tá certo? Então, também são reações do tipo ácido-base, mas não são diarrênios, tá certo? Porque que você não vai formar, você não tem a hidroxila aqui, tá certo? Você tem aqui o H+, mas a base não possui uma hidroxila, tá? Então, aqui vai formar NH3+, e o cloreto. Então, ó, onde tinha 2 hidrogênios, agora tem 3. Então, esse hidrogênio aqui, ele reagiu aqui com esse grupo NH2 e formou o NH3+, tá? E aí, o nitrogênio, nesse caso aqui, agora o nitrogênio está fazendo 4 ligações. Ele está fazendo 3 ligações, ele não tem carga. Então, como ele pegou o parzinho que ele tinha e compartilhou aqui com o hidrogênio, então o nitrogênio aqui é que tem uma carga positiva. E aí, o cloreto, como ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele ficou com o elétron do hidrogênio, e aí ele ficou aqui com uma carga negativa. Tá certo? Então, novamente, nós temos um composto iônico aqui. E a gente viu que os compostos iônicos é quem fica nas soluções aquosas. Tá certo? Se você pegar sal de cozinha, e jogar no óleo, você vai ver que ele não dissolve da mesma forma que ele se dissolve na água. Tá certo? Que ele não se dissocia da mesma forma que ocorre com a água. Por quê? Porque o óleo ele não consegue solvatar o cátion e o ânion. Então, aqui os compostos iônicos, eles tendem a ser solúveis. Claro que a gente sabe que não são todos, mas os compostos iônicos, eles tendem a ser solúveis em água. Tá certo? Então, é isso que nós temos aqui na fração aquosa número 3, tá certo? Então,
Na fração aquosa 3, nós sabemos que é a anilina. Então, no éter, quem que sobrou no éter? No éter sobrou justamente a acetona. Tá certo? E aí nós separamos todos eles. Então, aqui ficou o ácido acético, ou o ácido etanóico. Aqui ficou o fenol. Aqui na fração aquosa 3 ficou a anilina. E na fração etérea ficou a acetona, ou pela IUPAC, a propanona. Tá certo? Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, né, ele quer saber quem é a fração 2 e quem é a fração 3 aquosa. E aí, como nós acabamos de ver, a fração 2 é o fenol e a fração aquosa 3 é a anilina. Então, nós sabemos que a alternativa correta é justamente a alternativa A. Tá certo? Então, chegamos aqui na alternativa correta. Uma questão do Enem 2022 PPL bem interessante, tá? Trabalha muito com a ideia de reação ácido-base, que você domine as equações ácido-base, que você conheça a solubilidade de compostos orgânicos, tá certo? E não precisava, por exemplo, você não precisava saber montar as equações, mas você tinha que ter uma ideia do que estava acontecendo nessas reações que ele vai propondo durante essas etapas de separação. Você tinha que conhecer o caráter ácido do fenol. Se você não soubesse que o fenol tem um caráter ácido, ficava difícil de você resolver essa questão. Se você também não sabe que as aminas têm um caráter básico dentro da química orgânica, dentro da química, também ficava difícil de você conseguir fazer essa questão. Então você precisava da parte de fisicoquímica, da parte de equilíbrio iônico, você precisava conhecer, não era uma questão de cálculo, mas você precisava conhecer algumas coisas. E você também tinha que conhecer aí a ideia de reações ácido-base, formando sal, por exemplo, reações de neutralização. Certo? Então, uma bela questão do Enem, por isso que eu procurei trazer ela aqui para o canal. E me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam ela fácil, média, difícil, se conseguiriam fazê-la ou não, se chegaram aí à resposta correta, ou se pararam pelo caminho. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!